A questão 1, ela pede o seguinte, olha só. Entende-se da leitura do primeiro parágrafo que nas economias mundiais, e especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil, a má alocação de recursos resultante de fatores internos e sistêmicos, a exemplo da estrutura tributária, pode causar prejuízo à produtividade agregada. Então, vamos observar, ele colocou aqui, a gente diz, né, que esse tipo de interpretação é chamado de interpretação localizada. Por quê? Porque o próprio comando da questão já direciona os seus olhos para aquele parágrafo, para aquele ponto de interpretação. Você vai ter que interpretar aquele ponto ali, tá? Então, vamos lá, olha só. Nós temos as palavras-chave estão aqui, né? As palavras-chave aqui, ó, a gente já resgatou e colocou para você lá no texto. Então, vamos só, de acordo com aquilo que a gente leu no texto, vamos tentar entender. Olha só. Nas economias mundiais, e especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil, a má alocação de recursos resultante de fatores internos e sistêmicos, a exemplo da estrutura tributária, pode causar prejuízo à produtividade agregada. A má alocação desses recursos pode sim causar prejuízo à produtividade agregada. Concorda comigo? Vamos observar se isso está no texto? Vejamos. O crescimento sustentável em longo prazo constitui um desafio crucial para as economias mundiais, especialmente para países em desenvolvimento como o Brasil. Pesquisas recentes nessa área têm enfatizado a importância de aumentar a produtividade de maneira sustentável e de identificar os fatores que influenciam esse crescimento. Especialistas apontam que a produtividade agregada pode ser prejudicada pela má alocação de recursos causada por fatores internos e sistêmicos. Entre esses fatores está a estrutura tributária, com suas consequências para a alocação produtiva eficiente. Então, veja bem, basicamente o que a afirmação, né, da questão fez foi um resumo. Concorda comigo? Entende-se da leitura do primeiro parágrafo que, nas economias mundiais, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil, e nós marcamos aqui, ó, desenvolvimento como o Brasil, economias mundiais, a má alocação de recursos resultante de fatores internos e sistêmicos, aí ele colocou lá, que essa má alocação de recursos causada por fatores internos e sistêmicos, está vendo aqui? A exemplo da estrutura tributária, ele colocou entre esses fatores, está a estrutura tributária, certinho. Pode causar prejuízo à produtividade agregada. Sim, a produtividade agregada pode ser prejudicada por essa má alocação. Então, o que a gente tem aqui é uma interpretação por dados explícitos. Só houve um resumo disso, mas cada palavra ali está. Beleza? Só houve um reajuste aqui, só isso. Então, um ajuste aqui, só isso. Então, nós temos aqui a chamada compreensão textual. Beleza? Porque nós aqui interpretamos com dados literais do texto. É esta a ideia.